Olá, meu nome é Sérgio Linares Filho e esse é o 2 Minutos de Perícia. Ontem eu almocei com um amigo com quem trabalhei alguns anos atrás. Havíamos feito muitos plantões periciais juntos. Então, como não podia ser diferente, num determinado momento da nossa conversa, passamos a lembrar dos casos que atendemos, das cenas mais complexas, das mais demoradas, de algumas situações engraçadas, entre outros fatos memoráveis que acontecem durante um plantão pericial. Mas a maior parte do tempo do nosso almoço, nós falamos de uma das cenas mais atípicas, mais estranhas, mais esquisitas que havíamos examinado. Enquanto eu falava com ele daquele caso, eu lembrei que hoje eu gravaria o último 2 minutos de perícia da semana. E eu já tinha um tema para hoje, mas decidi alterar a programação e compartilhar aquele caso com vocês. Eu acho que vocês vão achar bem interessante. Bem, o caso foi classificado como morte suspeita. Na morte suspeita, a autoridade requisitante tem dúvidas quanto à morte ter ou não acontecido em decorrência de um crime. Então, nos requisita para resolver a questão. Quando chegamos ao local, uma residência, verifiquei imediatamente que havia uma certa tensão no ar. Mesmo os PMs que estavam garantindo o isolamento da área e realizando a preservação não estavam à vontade. Antes de ingressar, eu perguntei para o encarregado pela guarnição da PM o que havia acontecido. Claro, era uma pergunta retórica, pois eu já havia recebido o histórico do caso. Mas ele, o policial militar, apreensivo, não respondeu como eu esperava. Me lembro que ele disse alguma coisa como: "É difícil, melhor você ver." E quando entramos, o corpo da vítima, uma mulher de mais ou menos uns 50 anos, estava em decúbito lateral esquerdo, num sofá de frente a uma televisão ligada. Sinceramente, quem passasse por ali sem prestar muita atenção, julgaria que ela ainda estivesse viva, simplesmente vendo TV. Analisei visualmente o corpo e não havia qualquer sinal de violência. Ela parecia viva. Como a morte era recente, a rigidez cadavérica ainda não havia se instaurado e, ainda mais, sua temperatura estava pouco abaixo da temperatura dos vivos. Mas as análises estavam somente começando e eu precisava compreender melhor aquelas condições. Decidi que movimentaria o corpo 90 graus em sentido anti-horário, passando para a posição conhecida por decúbito dorsal. E então, a surpresa. E nesse momento eu entendi a apreensão do policial militar. O lado esquerdo da face da mulher, que estava voltado para o sofá, havia sido completamente retirado. Não havia nada, sequer o olho e a orelha esquerda. Os ossos estavam completamente visíveis. Lembrava as ilustrações dos livros de anatomia humana do ensino médio. O que poderia ter acontecido? Por que alguém faria aquilo? Volto a dizer, não havia qualquer sinal de violência. Levou apenas alguns minutos para compreendermos, e eu vou explicar. Eu examinei a face muito de perto, com uma lente de aumento que tínhamos na maleta de perícia. E não demorou muito para encontrar alguns fios finos e brancos. Em princípio, eu imaginei que fossem fibras de algum tecido, mas logo percebi que não, eram pelos de um animal, muito provavelmente um cão. E, por incrível que pareça, como no filme, subitamente, em pleno exame, uma pequena poodle branca com a pelagem pintada de vermelho em vários pontos invadiu a cena. Ela havia sido a responsável por aquilo, havia comido metade do rosto da mulher. E como isso aconteceu? Bem, a morte havia sido natural. Os médicos legistas concluíram. A pequena poodle, que já estava com a mulher ou passou por ali logo após a morte, começou a lambê-la no rosto. Devia ser um costume. Contudo, por alguma razão ela mordeu. Tirou um pedacinho do rosto da mulher. Ela deve ter gostado, talvez estivesse com fome, mas continuou a tirar mais pedacinhos e comeu toda a parte do rosto que teve acesso. Porque, inclusive, eu confirmei isso com os próprios familiares diante daquela visão difícil. Antes que a polícia chegasse ao local, já haviam virado o corpo de tal forma que aquela situação não ficasse exposta. De fato, era difícil de olhar. E esses foram os 2 minutos de perícia de hoje.